Vai florescer. Olá, mamães! Como estão todas? Meu nome é Cigana Esmeralda. Venho de terras distantes para trazer muitas contações e dicas para vocês, mamães, que querem contar histórias, estreitar laços entre você e os filhos de vocês. Então eu venho pelo mundo todo coletando livros e contações de histórias e guardando no meu coração para trazer aqui para vocês no dia de hoje. Mas claro que eu vou ensinar algumas dicas para vocês, mamães, para contarem histórias para os filhotes de vocês. Então, hoje são dicas para contar histórias para os bebês. Aqueles bebês desde a barriga, desde quando estão na barriga, até os seus 2 anos de idade, certo? Então, eu quero contar essa história depois no final, mas antes eu quero fazer alguns exercícios, alguns trabalhos vocais para ajudar nessa contação de histórias. Bem, os bebês de até 2 anos mais ou menos, eles estão nessa fase de começar a falar. Então, tudo que a gente for fazer com eles, contar histórias, cantar, né? Tem que ser muito expressivo e também, claro, temos que falar com bastante dicção, bem claro, pertinho do rosto deles, para que eles consigam entender e decodificar esses símbolos para depois emitirem os sons. Sim, isso, claro, leva um tempo, né? Mas isso a gente pode ajudar e estimular, sim, cantando para eles e contando histórias bem pertinho do rostinho deles, né? Mais ou menos essa distância, assim, desde os bebês até os 2 anos de idade, certo? Bem, então, o livro que eu trouxe hoje é o livro Elefante. O Elefante. Ele tem um sonzinho bem simples, né? Que não é o som do elefante, mas que nos ajuda a identificar, e vocês vão ver dentro da contação, a identificar o som dele, né? Que cada vez que a gente fala elefante, a gente toca esse sonzinho. Se o livro que vocês tiverem aí não tem esse sonzinho, não tem problema. A gente pode usar um outro som, por exemplo, cada vez que eu falar o elefante ou o animal em questão ali, o cachorrinho, posso fazer o som do cachorro, né? Au, 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 sempre um pouquinho mais agudo, tá? Porque é o agudo, né? Esse formato mais fininho que os bebês gostam mais, tá? Ou também a gente pode trocar por um outro instrumento, como por exemplo um pandeiro. Esse aqui é um pandeiro de musicalização, um pandeiro de brinquedo, mas que nos auxilia nesses processos, tá? Então, a gente pode trocar também por um pandeiro, um cachixi, uma maraca, um chocalhinho, né? Então a gente pode trocar aquele chocalho que a criança ganha quando é bebezinha, certo? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios de relaxamento e dicção para entender um pouquinho melhor e para conseguir passar para os nossos babies toda essa contação de uma melhor forma para que eles consigam estimular esse processo de linguagem, né? Esse processo de começar a falar, tá? Então a gente vai começar fazendo uma massagem bem no rosto todo, certo? Essa massagem, mamãe, serve, né, para vocês, e também você pode fazer
na criança, que eles adoram esse toque, né? O toque da mãe é muito importante para estreitar laços. Então passa na sobrancelha, pode passar nele, pode passar na sua. Passa também na testa, sempre estimulando, né? Sentindo esse nosso rosto. E relaxa, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E relaxa, pescoço, pescoço, circula o pescoço, sente bem. Sente tudo isso, mamãe. Sente, tá? A gente pode fazer com os ombros também. Eu sei como é difícil esse momento até os 2 anos de idade, que a gente tem que estar muito inteiramente com o bebê. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Circula, circula e faz um monte de careta. Isso a gente pode brincar também com a criança, né? Com o bebê, de fazer careta com som que eles adoram, né? Tira beijo. Mexe bem. Isso, muito bem. Fecha bem o olho, abre bem o olho, fecha bem o olho, abre bem o olho. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Bem, então aí a gente pode começar fazendo os exercícios com as vogais, tá? Então a gente vai pensar que é I, E, A, O, U. Tô bem exagerando mesmo, tá? Então esse é o intuito, é exagerar pra gente testar, né? Cada vez mais testar, experimentar, certo? Então a gente vai fazer de novo. I, E, A, O, Muito bem. Mais uma vez. I, E, A, O, Muito bem. Então a gente vai também fazer com algumas frases, tá? Por exemplo, da música que depois a gente vai cantar, que é a música, que é a minha música, né? A música da Cigana Esmeralda, que é fique atento, nessa cigana que veio com o vento. Então a gente vai fazer essa primeira parte, ó, bem abertinho. Fique atento, nessa cigana que veio com o vento. Exagera bem mesmo. Exagera para essa musculatura toda ficar bem aquecida, né? E na hora da gente ler, claro, a gente não vai ler muito exagerado, né? A gente não vai ler dessa forma. Mas isso vai nos ajudar na nossa dicção já, tá? E a segunda parte é preste atenção nessa história que vem do coração. Isso. Vamos juntar tudo então? Então é: fique atento nessa cigana que veio com o vento. Preste atenção nessa história que vem do coração. Muito bem! E assim a gente pode fazer com as palavras da história também, só pra gente treinar. E aí depois, para contar a história pra criança, pro bebê, vai ficar bem melhor, tá? Depois a gente vai fazer com a história. Mas já que a gente tá ensaiando a música,
Então a gente vai cantar essa música, certo? Eu vou ensinar o ritmo para vocês. Eu vou usar o meu pandeirinho, que você pode usar o chocalho do bebê, você pode usar esse pandeiro mesmo, né? Você pode usar batendo na palma da mão também, né? Mas a criança normalmente gosta de chocalho, o bebê, né? Gosta normalmente de chocalho, de pandeiro, tudo que faz esse somzinho assim, tá? Esse pandeiro é super simples, que compra naqueles bazares, né? Então, vai ajudar bastante. Então, é assim o ritmo, ó. Isso. Fique atento nessa cigana que veio com o vento. Preste atenção nessa história que vem do coração. Muito bem! Então a gente vai tentar fazer novamente. E agora que vocês já ensaiaram, vocês já estão assim, super ensaiadas, a gente pode fazer junto. Se você quiser voltar o vídeo, pausar, voltar o vídeo para ensaiar a música, pode fazer, tá? Lembrando sempre que a criança gosta dos tons mais agudos, né? Então, cuidado na hora de fazer sempre. Fique atento. Isso é mais grave, né? Então, a gente vai levar um pouco mais pra cima. Fique atento, né? Então, a gente vai levar mais pra cima, ele vai ficar mais fininho, tá? Então, vamos lá? Juntas? Isso. 1, 2, 3, fique atentos com a cigana que veio com o vento. Preste atenção nessa história que vem do coração. Muito bem! Ótimo, mamãe! Isso aí! Então, a gente pode fazer essa música e, claro, outras mais, né? Com o bebê, certo? Bem, então, voltando para a história, a gente já pensou um pouquinho sobre a questão da dicção, a gente já fez alguns exercícios para dicção, então a gente vai pensar na história agora. Esse livro que eu peguei, que é o livro do elefante, ele é um livro que já está até bem desgastado, porque foi o primeiro livrinho que o Miguel ganhou, que é o meu filho, que tem 6 anos hoje, ganhou de uma amiga nossa, né, do meu marido, quando ele tinha 3 meses de idade. Então, quando ele tinha 3 meses de idade, ele já começou a folhear, por incrível que pareça. Porque aí, elas são mais, as páginas são mais grossas, né? Então, fica mais fácil para a criança folhear. Então, ele já assim, né? A criança já consegue pegar assim. E ele fazia exatamente esse movimento. É incrível, né? É incrível mesmo. Mas isso vai realmente de criança para criança, né? A gente não pode exigir de uma criança que seja igual a outra, mas o importante é você dar esses materiais, né? Você fornecer as possibilidades das artes para a criança, né? Porque aí sim a criança consegue se desenvolver integralmente, certo? Então, vamos lá. Bem, o elefante. Criança pequena, né, principalmente os bebês, gostam muito de tons mais agudos, gostam de cores e expressões, principalmente expressões e o contato com a mãe, né? Então, isso faz com que a criança, o bebê, se desenvolva, que o afeto e o amor vai fazer com que a criança se desenvolva mais ainda, né? Então, a gente vai começar, vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, depois a gente vai fazer juntas aí, se você quiser ensaiar para fazer para o bebê, se quiser fazer com que ele ouça a historinha com você, fica a seu critério, tá bom?
Então, o elefante. Bom, o elefante é do Vale das Letras, tá? Editora Vale das Letras. Então, vamos lá. O elefante. 3, né? 1, 2, 3. Para ele entender bem. Então, o que está dizendo aqui, né? Aperte o elefante quando ver a palavra elefante. Então, a criança vai entender que aquele som que ele está fazendo, que é o desenho que está aqui, é do elefante, né? Então, mesmo que não seja o som do próprio animal, né? Não tem problema. O importante é ele conectar a palavra elefante ao som, tá? O elefante usa sua tromba comprida para pegar comida. E aí a gente repete novamente, tá? Para a criança entender bem. O elefante usa sua tromba comprida para pegar comida. Olha só como eu subo a minha voz, né? O meu tom de voz. Os elefantes gostam de tomar banho, jogando água uns nos outros. Os elefantes gostam de tomar banho, jogando água uns nos outros. E assim por diante a gente vai, tá? Lembrando sempre que a gente vai indo para o tom mais agudo, que a gente vai repetir cada frase, né? Repete mais uma vez cada frase. E no elefante a gente faz um som. Ou qualquer animal que você esteja contando. Por exemplo, é uma girafa, né? Um cachorro. Então, a gente pode fazer com outro instrumento musical, ou com a voz, ou com a mão, ou com o estalo, né? A gente pode usar os movimentos do corpo, sons do corpo, para fazer também, para contar a história, tá bom? Bom, como é que eu faço com essa história? Eu conto ela todos os dias? Eu conto toda semana? Eu conto uma vez só? Como é que faz? Bem, qualquer história para bebê até 2 anos, a gente pelo menos tem que contar uma vez por semana, né? Então, por exemplo, eu contei essa semana, eu vou contar na outra, porque ele vai se lembrando disso. Ele vai trabalhando seu processo cognitivo, vai trabalhando e vai se lembrando disso, né? E vai começar a associar. Mas se você quiser contar todo dia, um dia sim, um dia não, fica a seu critério, tá? Vai depender da criança também, certo? E também a gente pode contar de formas variadas. Hoje eu vou contar desse formato, que aí eu vou apertar aqui, vou contar 2 vezes, e era isso. Vou fazer a minha tonalidade mais aguda, e era isso. Mas dependendo do dia, passou um tempinho, já contei algumas vezes, a gente pode fazer outro formato, como por exemplo aqui, tá a parte dos elefantes. Quando o elefante está com calor, ele se cobre com lama fria. Quando o elefante está com calor, ele se cobre com lama fria. Quantos elefantes tem aqui? 1, 2, 3 elefantes. 1, 2, 3 elefantes. Então, a gente pode fazer nesse formato também. A gente vai mudando as coisas. Então, por exemplo, posso trabalhar com cores, né? Então, aqui eu tô falando. Ai, olha só! O elefante é rosa. Então, a gente tem 1, 2, 3 elefantes rosas, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma também e aumentando, com o mesmo livro, vários formatos a gente pode trabalhar, tá? Várias formas a gente pode trabalhar. Começando sempre pelo simples e aí depois tu vai colocando outras informações daquela mesma história, certo? Então, agora
eu vou contar para vocês a história nesse primeiro formato, vou contar todinha a história. Vocês podem colocar para a criança, para o bebê ouvir, ou vocês podem contar a mesma história do jeito de vocês, utilizando instrumento musical também, né? Utilizando formas de falar. Vocês podem contar também para eles, certo? Então vamos lá. O elefante. Onde será que está o elefante? O elefante usa sua tromba comprida para pegar comida. O elefante usa sua tromba comprida para pegar comida. Ai, que bonitinho o elefante! Os elefantes gostam de tomar banho jogando água uns nos outros. Os elefantes gostam de tomar banho jogando água uns nos outros. Ai, que refrescante! Quando o elefante está com calor, ele se cobre com lama fria. Quando o elefante está com calor, ele se cobre com lama fria. Ai, que gostosos elefantes! Ai, muito bem! Às vezes, os elefantes fazem um desfile no zoológico. Às vezes, os elefantes fazem um desfile no zoológico. Olha só! 1, 2, 3 elefantes. Muito bem! E quando está na hora de dormir, os elefantes acenam uns para os outros com suas trombas. E quando está na hora de dormir, os elefantes acenam uns para os outros com as suas trombas. Tchau, elefante! Tchau, elefante! Agora o elefante vai dormir. Muito bem. Então, mamãe, esse foi o livro O Elefante para bebês de até 2 anos de idade. É muito importante a gente lembrar que esse afeto, esse amor, que vai fazer a diferença para criar o vínculo entre a mãe e o bebê, entre o seu cuidador e o bebê. Faz muita diferença tudo isso para a formação do indivíduo. A criança entra num processo de aprendizagem muito mais forte, muito mais intenso e muito natural. Então, esse vínculo, através da contação de histórias, é muito importante para os bebês. E, claro, também utilizando sons e a música, a voz da mãe faz toda a diferença no processo de educação, no processo de aprendizagem da criança de uma forma integral mesmo, certo? Então eu quero dizer para vocês, mamães, se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtam aqui o canal, compartilhem para as amigas, para as mamães, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber, porque toda semana tem vídeo novo, tanto da parte musical para as manas, quanto também para as manas mamães na parte de contação de histórias e música para criança, certo? Então espero que vocês tenham gostado muito, muito bem, eu adorei. E para finalizar, eu quero finalizar com a música
da minha música, a música da cigana Esmeralda. Vamos lá? Muito bem! Fiquem atentos com a cigana que veio com o vento. Preste atenção nessa história que vem do coração. Muy bien, gracias. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer.